o vídeo mais importante desse mês de maio. O vídeo mais importante do mês de maio é esse que hoje nós vamos meditar juntos. Talvez o vídeo de hoje seja um pouco menor do que os outros vídeos, mas com certeza será o vídeo mais importante. Isso porque eu mesmo, ao ler e meditar o nosso livro Caminhando com Maria, na nossa meditação de hoje, percebi que será a formação mais importante, como também porque o próprio Santo Afonso Maria de Ligório está dizendo que do livro inteiro essa formação é a formação mais necessária e mais marcante para você. Para que tudo aquilo que a gente tem ensinado, tudo aquilo que a gente tem mergulhado nesses ensinamentos da Igreja e dos santos, possa ser aplicado de maneira eficaz, verdadeira, correta na nossa vida, nós precisamos ouvir essa formação de hoje, que é necessária, importantíssima. Repito, talvez seja um vídeo um pouco menor, porém o mais importante. Por isso eu quero começar com você com uma meditação na página anterior do dia de meditação de hoje. O dia de meditação de hoje está na página 206. Mas antes disso eu quero ler esse testemunho da página 199. Um testemunho que o próprio Santo Afonso Maria vai dizer: esse testemunho que eu vou contar não está escrito em nenhum livro. Nenhum santo contou esse testemunho, porque esse testemunho eu mesmo conheci através de um sacerdote amigo meu, que me confidenciou essa história, esse testemunho, recebeu permissão do confessado, da pessoa que ele atendeu em confissão, para contar esse testemunho, claro, sem dizer o nome do padre, sem dizer o nome da pessoa que se confessou, mas a pessoa que se confessou autorizou do padre contar isso se fosse necessário para ajudar a conversão de algumas outras pessoas. Olha que testemunho forte. Na verdade, esse testemunho nos lembra alguns outros testemunhos e você vai perceber que existe uma linha, existe um fio da meada, existe um mesmo sentido acompanhando todos os testemunhos que eu tenho contado para você até agora. Então ele diz que não quer contar quem é esse padre, qual é o lugar onde aconteceu, qual a igreja, mas esse padre amigo de Santo Afonso estava atendendo confissão, quando de repente ele percebeu que tinha um jovem ali de pé, dando a entender, parecendo que queria confessar. Ele viu esse jovem e, olhando para o padre muitas vezes, finalmente chamou e perguntou-lhe se queria confessar. Várias vezes esse jovem estava olhando para o padre. E ali o sacerdote chegou no momento que disse: "Você quer se confessar?" E o jovem respondeu afirmativamente: "Eu quero." E respondeu que sim e que a confissão seria muito longa. "Padre, eu quero confessar, mas a confissão será longa." Levou então o padre para um lugar mais retirado. E aí começou o penitente a dizer que era estrangeiro e nobre, e que não entendia como Deus queria perdoar-lhe, pois da vida criminosa que ele tinha levado. Além de inúmeros pecados de desonestidade, nessa linguagem antiga do tempo de Santo Afonso, desonestidade não quer dizer somente questão de dinheiro, questão de roubar dinheiro, não. Desonestidade aqui são pecados da carne, pecados contra a castidade, não é? Homicídios, etc. O homem era um assassino, matou pessoas. De origem nobre, um homem com condições financeiras, mas mergulhado numa vida de lama e de pecado. E depois de ter cometido esses pecados, como diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo, quer dizer, de pecado em pecado você vai afundando cada vez mais. Ele, já desesperado de sua salvação, pensou: não vou me salvar mesmo, e se puser a cometer pecados, não tanto por paixão, mas por desprezo e ódio a Deus. Isso é muito forte. A maioria dos nossos pecados são por ignorância, ensinam os santos. Ou se não for por ignorância, é por causa de alguma paixão, quer dizer,
algum vício, alguma atração, uma sedução, seja da carne, seja do dinheiro, seja de algum ídolo que nos atrai, não é? Então, por causa dessa paixão, nós perdemos o controle e acabamos desobedecendo a Deus. Ou existe o pecado chamado pecado de pura malícia, que é o pecado contra o Espírito Santo. Antigamente, alguns santos categorizavam os pecados mortais, nesses 3 modos: pecado por ignorância, pecado por paixão, que já é um pouco mais grave. Por ignorância, não é que a pessoa não saiba totalmente, ela pode até ter a consciência apontando que aquilo é errado, mas ninguém ensinou ela em profundidade, então ela é um pouco menos culpada. Por paixão, a pessoa sabe que está errada, mas não quer lutar muito contra aquilo porque ama aquele pecado, está apegado, traz algum prazer. Já o pecado de pura malícia é o pecado contra o Espírito Santo. É um pecado que decidiu pelo mal, escolheu rejeitar o perdão de Deus. Mas Garrigou-Lagrange faz uma explicação, um grande teólogo, ele faz uma explicação que entre o pecado por paixão e o pecado de pura malícia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, existe um outro modo de pecado que talvez se aplique esse testemunho aqui. Esse homem, ele já percebeu que ele não iria ser salvo, achou que não ia ser salvo e por isso se revoltou com Deus. E pecava mais para ofender mesmo a Deus. Imagina que grau de pecado e de sujeira estava no coração desse homem. Disse, entre outras coisas, que ele profanou um crucifixo que trazia consigo. Pouco antes, naquela mesma manhã, ele tinha pego um crucifixo, começou a blasfemar, começou a ultrajar, cuspir e fazer outras coisas terríveis, blasfemando aquele crucifixo. E logo em seguida ele foi comungar sacrilegamente. Quer dizer, foi comungar para zombar de Jesus. Comunhão sacrílega significa uma comunhão em pecado mortal e com desejo de ofender ao Senhor. Então aqui ele foi receber a hóstia consagrada para logo depois tirar da sua boca, e isso ele não era nem participante de uma seita satânica não, mas o coração dele estava com esse ódio a Deus. Ele quis comungar para depois pegar a hóstia consagrada, jogar no chão e pisar em cima de Jesus, porque o coração dele estava com esse ódio a Deus. De fato, ele queria pôr em execução esse terrível plano, mas não fez por causa das pessoas que estavam próximas e podiam ver. Ele sentiu vergonha de fazer na frente dos outros esse pecado horrível. Com efeito, entregou ao confessor a partícula embrulhada num papel. Ele estava ali de pé, com essa partícula embrulhada num papel, e entregou para o padre. Gente, isso é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Mesmo outros pecados mais graves não levam à excomunhão. Esse aqui leva à excomunhão. Então, estava num lenço de papel a hóstia consagrada. Contou em seguida que, tendo passado por aquela igreja, sentiram um impulso de entrar nela e, não podendo resistir, entrou. Quer dizer, ele saiu da igreja que ele estava, não conseguiu jogar a hóstia no chão e pisar, não deu certo, e viu essa outra igreja e sentiu um impulso, uma vontade de entrar na igreja e entrou. Veio-lhe então um grande remorso da consciência e com certa malícia ele disse, vou me confessar. Nem ele entende por que ele fez aquilo, nem ele compreende. Pusera-se por isso na frente do confessionário, mas aí era tão grande sua confusão e desconfiança que queria ir embora. Alguém parecia, entretanto, retê-lo à força ali perto. Quer dizer, nem ele sabe dizer por que foi parar ali na frente daquele padre. E com uma certa, como diz aqui o livro, veleidade, né, numa certa malícia, um certo desprezo, estava ali, seus braços cruzados, porque sentiu alguma coisa que o impelia a estar ali. Mas ele queria ir embora daquele local, não queria ficar. Até que disse o jovem, o senhor me chamou, padre, se eu queria me confessar. E agora vejo-me aqui, estou me confessando, mas nem sei como.
Nem sei por que eu vim parar aqui. Olha que coisa engraçada. Olha que coisa estranha. Perguntou-lhe o padre, olha, quando os padres têm sabedoria, uma vida espiritual, compreende, pega no ar o que Deus está falando através daquele acontecimento. Perguntou-lhe o padre, por alguma devoção que talvez, durante esse tempo, ele tenha praticado em honra da Santíssima Virgem Maria, porque tais conversões tão extraordinárias sempre são obras das mãos poderosíssimas da Virgem. O padre perguntou, você já praticou alguma devoção à Virgem Maria? Porque para acontecer uma conversão, uma confissão assim tão extraordinária, tem que ter a mão dela. Tem que ter alguma devoção especial que você tinha para ela. E o homem respondeu, nada, padre, nada, senhor padre. Respondeu o jovem, que devoção poderia eu praticar? Pois eu já me julgava condenado ao inferno. Recordai-vos melhor, repetiu o padre. Tenta lembrar se você tinha alguma devoção à Virgem Maria. Nada, meu padre, nada, insistiu o jovem. Mas, como que de súbito veio alguma coisa na sua memória e ele colocou a mão dentro do seu peito e recordou-se que ele trazia consigo um escapulário de Nossa Senhora das Dores. Não era nem o escapulário mais conhecido de São Simão Stock, de Nossa Senhora do Carmo. Era um escapulário bem menos conhecido de Nossa Senhora das Dores. E o padre disse, ah, meu filho, não vedes que foi Nossa Senhora que vos alcançou essa graça, esse milagre? Notai que essa igreja é consagrada a ela, esse título dela é dedicado a Nossa Senhora das Dores. Por isso, ela te impeliu a entrar nessa igreja e a se confessar. Ouvindo isso, o pecador estremeceu. Imagina, o homem já tinha certeza que estava condenado ao inferno, que não ia ter o perdão dos seus pecados. Por isso, entrou nesse caminho de ódio a Deus. Ouvindo isso, o pecador estremeceu e, cheio de arrependimento, começou a chorar. Agora sim ele estava arrependido. Começou a chorar compulsivamente, continuando depois a manifestar todos os seus outros pecados. Confessou-os entre lágrimas, com tal arrependimento e contrição, que ele desmaiou aos pés do confessor. A emoção foi tão forte que esse jovem chegou a desmaiar, caiu sem sentidos aos pés do confessor. Este fez o jovem tornar a si e, finalmente, terminada a confissão, absolveu com suma consolação. Ele, todo arrependido e resoluto de mudar de vida, mudou a sua pátria, depois de ter dado licença ao confessor de pregar e publicar por toda parte a grande misericórdia que Deus fez em seu favor. Quer dizer, ele autorizou o padre a contar isso, sem dizer o nome, claro, e ele mudou de lugar onde ele morava para poder deixar o pecado. Às vezes nós precisamos mudar amigos que nos levam ao vício, ambientes que nós estamos já acostumados a pecar e que nos levam ao pecado. Esse jovem mudou totalmente de vida, mudou a pátria, foi para outro país e mudou de vida, se converteu verdadeiramente. Por quê que esse jovem se converteu? O padre desconfiou. O padre percebeu, tem alguma devoção que você pratica à Virgem Maria e que você pratica fielmente. Tem alguma devoção para que ela pudesse te alcançar esse milagre. Assim você percebe e você já começa a entender por que essa formação, esse vídeo é o mais importante do mês de maio, porque ele vai te dar a entender o fio condutor que traz todas as outras formações. Em cada formação estou trazendo para você testemunhos milagrosos, extraordinários, alguns que Santo Afonso conta, outros, como por exemplo do Zachary King, o ex-satanista do mais alto grau, que eu estou contando para você porque ele mesmo veio aqui, né? Outros que nós conhecemos aqui em casa, que nós ouvimos e testemunhamos. Então, vários testemunhos têm o mesmo fio condutor e você vai entender esse fio condutor. Por exemplo, algumas outras, vou trazer à sua memória, por exemplo, são várias as devoções à Virgem Maria, várias.
qual dessas devoções nós devemos praticar? E será que basta praticar uma devoção para que você seja salvo? Basta praticar uma devoçãozinha a Nossa Senhora e você está salvo? Será que é assim mesmo que funciona a coisa? Eu quero mostrar para você o que o nosso livro e a meditação do dia de hoje nos diz na página 206. Prática de devoção à Virgem Maria. Será que basta dizer que é devoto da Virgem Maria para estar garantida a sua salvação? Basta usar um escapulário, seja de Nossa Senhora do Carmo ou como esse jovem, Nossa Senhora das Dores, e pronto, vai ser salvo, está garantida a salvação? Houve o sentido mais profundo dessas formações todas que nós estamos trazendo para você. Práticas de devoção a Maria. Nós afirmamos, com a frase de São Bernardo, que é impossível que se perca um devoto de Maria. Verifica, entretanto, isso com a condição de que ele viva sem pecado, ou que pelo menos tenha desejo de convertê-lo. Opa! Então está dizendo que a coisa é uma exigência maior. Tem que ser devoto de Maria, mas tem que lutar contra o pecado. Tem que ser devoto de Maria. Ah, mas todo aquele que luta contra o pecado se salva, não é? Então qual é a vantagem de ser devoto de Maria? Santo Afonso vai começar a explicar de uma maneira mais profunda. Quisesse alguém, ao contrário, pecar, para dizer, não, eu peco, mas eu sou devoto de Nossa Senhora, eu vou me salvar. Esse se tornaria, por sua culpa, indigno e incapaz da proteção da Virgem Maria. Em segundo lugar, nossa devoção deve ser perseverante. Só quem persevera recebe a coroa. Mas antes de falar da perseverança, com uma história muito forte, eu quero lembrar para você, eu já citei essa passagem e quero lembrar mais uma vez, Romanos capítulo 2. Em Romanos capítulo 2, São Paulo vai dizer assim: você despreza a riqueza da bondade, da misericórdia de Deus, da sua tolerância e longanimidade? Você não entende que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Se não houver arrependimento e desejo de deixar o pecado, Deus é misericórdia, Deus é Papai Noel. Não é assim que funciona. Estamos vivendo num tempo de uma falsa misericórdia. Algumas pessoas dizem, pai, quem é você para me julgar? Deixa eu pecar, Deus conhece meu coração, mas não quer deixar o pecado, não é? Jesus é misericórdia, ele veio para os pecadores que queriam ajuda. Ninguém te condenou, mas não torne a pecar. Jesus é misericórdia infinita que ultrapassa a nossa compreensão. Porém, se não houver arrependimento, essa misericórdia não pode alcançar o pecador. Romanos 2, versículo 4, mas também Romanos 3, versículo 8 vai dizer: alguns dizem que nós falamos isso. Vamos fazer o mal, vamos pecar, a fim de que venha o bem. Quer dizer, Deus é misericórdia. Vamos pecar à vontade, porque depois a gente pede perdão a Ele. São Paulo diz, é justo que a esses venha o juízo de Deus. Quem fala desse jeito está pecando e em risco de pecar contra o Espírito Santo. Deus é misericórdia, vamos pecar, vamos aproveitar, depois Ele perdoa. 3:8, Romanos 2, 4, 3:8 e Romanos 6, versículo 1 também diz a mesma coisa. Olha que importante. Que diremos então? Vamos permanecer no pecado. Aí a graça do perdão de Deus vai ser maior ainda. Vamos continuar no pecado, porque aí a graça dele vai triunfar. Aí ele veio para os pecadores, a gente aproveita. Vamos continuar no pecado. E São Paulo está condenando esse pensamento. Porque no versículo anterior ele diz, onde grande foi o pecado, grande foi a misericórdia. Mas isso não leva a pessoa de dizer, vamos aproveitar e vamos pecar à vontade, já que onde grande é o pecado, grande é a misericórdia. Se a pessoa se decide a ficar no pecado, não existe milagre de misericórdia para aquele que não quer ajuda, para aquele que decidiu ficar no pecado. Então, mesmo que essas histórias todas contem milagres de pessoas que estavam quase no pecado contra o Espírito Santo, cuidado, porque o pecado contra o Espírito Santo é dizer que você não quer
o perdão de Deus. Aquele homem que eu contei a história agora, ele começou a blasfemar terrivelmente, porque ele achou que não tinha mais perdão. Mas quando apareceu a esperança de que ele era amado e perdoado por Deus, ele se arrependeu. E isso tudo por meio de uma devoção pequenina que ele tinha à Virgem Maria. Então, primeiro ponto de uma devoção que vai salvar um pecador. Primeiro ponto é não querer continuar no pecado. É querer lutar contra o pecado. O segundo ponto, tem que perseverar na sua devoção à Virgem Maria. Mas, irmão Luiz Maria, qual é o segredo para perseverar nessa devoção à Virgem Maria? Olha só quem persevera recebe a coroa. São Bernardo diz isso. E Thomas Kempis, que escreveu A Imitação de Cristo, sendo menino, jovenzinho, costumava todos os dias recorrer à Virgem Maria com algumas orações de sua devoção. Um dia, porém, se esqueceu de rezar. Mas depois acabou, durante algumas semanas, já que esqueceu um dia, acabou esquecendo um segundo dia, depois rezou, mas depois esqueceu de novo. Durante a semana esqueceu algumas outras vezes, omitiu essa oração. Finalmente relaxou e acabou abandonando essas orações que ele tinha o costume de fazer. Certa noite viu em sonho como a Virgem Maria abraçava os seus companheiros, mas, chegando a vez dele ser abraçado, a Virgem Maria disse: "Que esperas de mim, filho? Tu que deixaste as tuas devoções? Afasta-te, que és indigno de um abraço meu." Num sonho, ele viu que a Virgem Maria abraçou a cada um, mas na hora dele, ela disse que não, que ele não merecia o abraço dela. Thomas despertou, aterrorizado, e recomeçou com as suas costumeiras devoções. Por que essa meditação? Porque o segredo eu vou contar agora. Dentro desse segredo que é a devoção à Virgem Maria, eu vou contar um outro segredo. Olha que coisa profunda. Por que Santo Afonso diz que essa é a formação mais importante? Com razão, assegura por isso Ricardo de São Lourenço: quem é perseverante na devoção a Maria pode nutrir a bela esperança de ver realizado todos os seus desejos. Como ninguém, entretanto, pode estar certo de tal perseverança, você tem certeza que vai perseverar nas suas devoções à Virgem Maria? Eu tenho certeza que vou conseguir perseverar? Então ninguém pode ter certeza de sua salvação antes da morte. Memorável é o ensinamento que deixou a seus companheiros um santo chamado São João Berckmans, da Companhia de Jesus. Esse grande santo estava para morrer, e já que ele tinha fama de santidade, os que estavam ao redor dele perguntaram qual era a devoção que era mais agradável à Virgem Maria, que dela lhes obtivesse a proteção e a salvação eterna. O santo respondeu: pouca coisa, mas com constância. Estamos entrando agora no grande segredo. São João Berckmans estava morrendo e disse: pouca coisa, mas com constância. Ele não disse essa ou essa devoção. Ele disse: escolha uma devoção, mas seja fiel nessa devoção. Ainda que seja uma devoção simples, pequena, mas seja fiel a essa devoção. Você sendo constante, perseverante nessa devoção que o Espírito Santo te iluminou e você escolheu, você vai conseguir o milagre da proteção dela. Pouca coisa, mas com constância. Escreve aqui no comentário. É um lema, é uma ordem de Deus para você hoje. Pouca coisa, mas com constância. Monsenhor Jonas Abib fez uma canção baseada em São Francisco e Santa Clara de Assis, e ele dizia assim: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas faça bem, bem feito. E agora Santo Afonso diz: eu vou indicar de um modo simples e breve diversos tipos de devoções à Virgem Maria que nós podemos oferecer a essa boa mãe para alcançar a sua benevolência. E esta é, na minha opinião, a coisa mais importante de todas aquelas que eu deixo escrito nesse livro. A coisa mais importante que eu deixo nessa obra. Mas não recomendo ao meu leitor que pratique todas as devoções a Nossa Senhora ao mesmo tempo. Não, porque senão você pode desanimar, se cansar e deixar elas, acabar abandonando todas.
mas pratique aquela que você escolher. Escolha uma ou duas devoções. Outras você pode fazer de vez em quando, mas essa que você escolher, você vai ser fidelíssimo. Você vai se esforçar para ser constante. Esse é o grande segredo que Santo Afonso está ensinando agora. Faça poucas coisas, mas faça bem. Pouca coisa, mas com fidelidade, com verdadeira fidelidade. Aquela que você escolher com perseverança e com temor de perder a proteção do manto da Divina Mãe, se vier a deixar essa devoção. Você escolheu essa, mas fique com santo temor de não abandonar essa devoção, para não sair da proteção do manto de Maria. O padre Gabriel Amorti, ele diz sempre, eu estou debaixo do manto de Maria. Para o inimigo, você não pode fazer nada contra mim. E uma grande amiga, que pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela está ainda viva, 90 e tantos anos, uma grande amiga chamada Maria Gabriela, que é uma das primeiras ministras de cura e libertação aqui no nosso Brasil, e ela estava no início da renovação carismática e é madrinha de oração minha e de vários irmãos e irmãs também aqui do mosteiro. Nós encontramos com ela e ela nos ensinou um segredo, que no momento de oração de libertação o inimigo se manifestou e ela dizia isso: eu estou debaixo do manto de Maria, você não pode nada contra mim. Mas o inimigo riu e disse assim: é verdade, mas saia debaixo desse manto para você ver. Sai para você ver, né? E ela guardou aquilo no coração. Não podemos deixar a devoção que o Espírito Santo nos inspirou à Virgem Maria. Devemos ser fiéis. Então, olha só, muitas devoções agradam muito a Santíssima Virgem Maria. E ele vai citar aqui várias devoções. Antes dele citar algumas devoções, eu quero te mostrar o fio condutor para todas essas histórias, testemunhos que nós temos contado. Eu contei para você esse testemunho agora desse jovem que estava profanando a Eucaristia e por causa de uma devoção do escapulário de Nossa Senhora das Dores, ele conseguiu um milagre. Outra devoção que eu já li para você, de um homem chamado, se você pesquisar na internet, eu pesquisei, um homem chamado Rafael del Riego, né? Na página 104. Esse homem praticou crimes terríveis. Esse homem fez uma revolução lá na Espanha, no século XIX. Esse homem fez coisas terríveis, mas no final da sua vida, ele fez uma confissão, chorou compulsivamente, muito arrependido dos seus pecados, e o padre ficou emocionado, começou a chorar também, e disse: você tem alguma devoção à Virgem Maria? Tem alguma devoção para que você conseguisse um arrependimento tão profundo? E o homem dizia: não, 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 não. Até que o padre insistiu e ele lembrou: padre, quando minha mãe era viva, minha santa mãe, ela me levava na igreja e rezava comigo o terço. Ela me levava na igreja e rezava o terço. Quando ela estava morrendo, minha mãe me amou muito e eu tinha um grande amor por ela. Ela me fez esse único pedido, que eu todos os dias rezasse o terço de Nossa Senhora. Mesmo na minha vida imunda, matando milhares, fazendo coisas terríveis, eu nunca deixei, por amor à minha mãe, esse terço. O padre diz: está explicado, por isso você alcançou um milagre. Também, se você ver na página 140, você vai ver um velho que durante 35 anos comungava sacrilegamente, porque tinha tido vergonha de contar um pecado feio que ele tinha feito. Por isso toda comunhão e confissão que ele fazia era sacrílega. Eu já conheci no Exército de São Miguel testemunhos de pessoas que viviam isso. Durante anos tinham aquele peso, mesmo comungando e confessando, a sua vida espiritual não avançava. Esse homem, 35 anos, o padre disse: você está arrependido por causa de alguma devoção? O homem rasgou o coração, se arrependeu profundamente e o padre percebeu: é alguma devoção à Virgem Maria? E o homem tentou lembrar, e ele disse: sim, eu aprendi a todo sábado, em honra da Virgem Maria, fazer abstinência de carne para honrar a Virgem Maria. O padre disse: é por isso que você alcançou esse milagre, você iria para o inferno. O coração se endurece com o sacrilégio. E também, isso na página 140. E também, por fim, na nossa própria meditação do dia de hoje,
o escapulário da Virgem Maria. São Simão Stock vê um homem que está obstinado, um homem que blasfemava horrivelmente. Quando falaram para ele de receber os últimos sacramentos, ele diz: não me falem em sacramento, nem em outra vida, no céu. Se existe um inferno, eu quero ir para o inferno, eu quero o diabo. Que Satanás venha buscar minha alma. Deus me livre. Imagina, só de repetir isso já dói na alma. Era sua linguagem cheia de blasfêmia, de imoralidade, de baixaria. Todos estavam assistindo o enfermo horrorizados. Chamaram São Simão Stock, conhecido por todos por divulgar a devoção do rosário. Quando o santo chegou, cheio de horror pelo que via, ouviu, mas não perdeu a esperança. Pegou um escapulário, estendeu sobre o moribundo, estendeu seus braços em forma de cruz e começou a clamar à Virgem Maria em lágrimas, pedindo a conversão dele. Ó que prodígio! O homem tão ímpio e feroz abrandou-se e disse com voz suave: Padre, eu quero me salvar. Eu perdoo a um inimigo meu que me machucou muito. Eu perdoo, Senhor, Senhor, tem piedade de mim, pobre pecador. E chorava comovido. Ele estava com ódio de Deus. Por quê? Porque ele não tinha liberado o perdão. Porque ele tinha ódio de alguém que tinha machucado ele, feito mal a ele. Então, chorou comovido e protestou que queria morrer como verdadeiro cristão. Recebeu os sacramentos e com piedade dizia: o demônio tudo fez para me perder, mas o escapulário da Virgem Maria me salvou. E em toda a Inglaterra ficou conhecido esse testemunho de conversão. E aqui Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai citar várias devoções que você pode escolher. A oração do Ângelus, que reza às 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite. A oração as 3 Ave-Marias que eu ensinei para você na última formação. Essa daí é simples, essa daí todos deveriam ter, né? A devoção das 3 Ave-Marias. Outra devoção, claro, devoções maiores, a devoção de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que alguns são chamados a viver, o Santo Rosário em si, a coroinha de Nossa Senhora, o escapulário marrom, mas também os outros escapulários, o escapulário da Imaculada, do Imaculado Coração, que é o escapulário verde, vários, cada um com promessas diferentes. Medalha milagrosa, o jejum no sábado, a esmola no sábado em honra da Virgem Maria, o mês de maio, que você hoje está vivenciando junto conosco, a devoção do ofício da Imaculada Conceição, a devoção dos 5 primeiros sábados do mês. Algumas devoções não são difíceis de fazer, mas você precisa decidir ser constante e perseverante até o fim. Eu quero pedir a você que você coloque aqui no comentário, pelo menos, claro, você pode viver várias devoções, mas escolha uma que seja a principal, que você vai ser fiel até o fim da sua vida, para que você não possa vivenciar uma devoção sem perseverança, mas uma devoção que busque o arrependimento e que tenha essa promessa que diz São Bernardo: um verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Então, qual é a devoção? Escolha uma ou duas, que seja simples, mas coloque aqui no comentário que você vai viver para sempre, até o momento da sua morte você vai ser fidelíssimo a essa devoção, para que essa promessa, esse milagre que aconteceu na vida de várias pessoas, também aconteça na sua vida. Seja fiel a essa devoção, que o Espírito Santo te inspire. Deus te abençoe, Nossa Senhora te guarde no seu manto sagrado e que você divulgue essa formação de hoje. Deixe o seu like, isso é importante, divulga para muitas pessoas conhecerem a verdadeira devoção à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, e ninguém vai ao Filho a não ser pela Mãe. Isso mesmo, ninguém vai a Jesus a não ser por meio da Mãe que Deus escolheu para nos entregar Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz assim como o mundo não era digno, não era merecedor de receber o próprio Deus, Deus Filho, Deus feito carne, diretamente das mãos do Pai do céu,
Deus escolheu que fosse através da Virgem Maria que nós recebêssemos o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, todos os que encontram Jesus em Maria, nos braços de Maria. Através da Virgem Maria é que nós chegamos a Jesus. E isso eu vou mostrar para você, baseado naquilo que a igreja ensina. Isso eu vou mostrar para você que outras pessoas, quando recebem um trono, quando recebem uma qualificação maior, recebem poder, muitas vezes se corrompem, muitas vezes se afastam de nós, mas com a Virgem Maria não foi assim. Com a Virgem Maria foi diferente. Como se costuma dizer, se você quer saber quem é a pessoa, dê poder a essa pessoa e você vai ver qual é a verdade que existe dentro do coração dela. Porque muitas pessoas se corrompem com a fama, com o poder. Afinal de contas, nós temos em nós o pecado original. E é uma luta, a tendência do homem velho, da mulher velha. Mas com a Virgem Maria não foi assim. E você vai entender por que ninguém vem ao Filho a não ser pela mãe. Você vai entender qual é o trono de realeza que Deus quis colocar Maria ao seu favor. Por causa de você, Deus colocou a Virgem Maria num trono tão alto, tão elevado, por amor a cada um de nós. Então, no nosso livro, nós vamos meditar hoje o título que está aqui, Trono de Misericórdia. Que trono é esse? Por que esse título? Grava bem essa palavra trono. É uma palavra muito importante para essa meditação de hoje. Durante a vida terrena, tinha a Virgem Maria um coração cheio de piedade, de ternura, de amor para com os homens. São Jerônimo explica, mas tinha de forma que ninguém podia se sentir tão vivamente suas aflições como Maria sentia as aflições alheias. Eu vou repetir. Ninguém podia, enquanto a Virgem Maria estava aqui, nessa terra, numa vida como a nossa, comum, ninguém podia se afligir com seus próprios problemas, tanto como ela se afligia com o problema alheio. Quer dizer, quando a Virgem Maria, estando aqui nessa terra, via uma pessoa sofrendo, ela se preocupava, ela tomava as dores dessa pessoa mais do que a própria pessoa. Imagina, esses dias eu estive com uma mãe que acabou de perder o filho assassinado. Foi algo muito doloroso. E a gente reza e tenta se compadecer daquela situação, que é muito dolorosa. Derrama lágrimas. Mas a Virgem Maria, ela se compadecia da dor do outro mais do que a própria pessoa. Ela se colocava no lugar do outro mais do que a própria pessoa. E aqui São Jerônimo vai dizer, bem está mostrado isso nas bodas de Caná. A senhora assumiu espontaneamente o ofício de compassiva colaboradora. Poucas pessoas entendem isso. Mas nas bodas de Caná, a Virgem Maria fez um sacrifício de si mesma. Porque não era hora de Jesus começar a missão pública. E por isso ela teria ainda mais um tempo para ficar com o seu filho. Para Nossa Senhora, que estava viúva, não era fácil deixar o seu filho partir. Era um grande sacrifício, uma grande oferta a Deus. Mas quem é que antecipa a hora do sacrifício? Não é? Nós que viemos aqui para viver no mosteiro, quando nosso pai e nossa mãe ficam sabendo que a gente vai deixar tudo e vir para o mosteiro, normalmente o pai e a mãe diz, fica mais um dia, mais uma semana. Dificilmente um pai e uma mãe diz, vai logo. Não. A Virgem Maria antecipou a hora de Jesus, da separação de Jesus, por causa da dor daquela família. Então, ninguém se deixa vencer em compaixão do que a Virgem Maria, enquanto ela estava aqui na terra. Presta bem atenção. Aliás, ainda mais misericórdia é a Virgem Maria no céu. Se ela foi bondosa aqui na terra, no céu ela é muito mais compassiva e preocupada com as nossas situações, mesmo que pareçam pequenas. A Virgem Maria se preocupa com cada um de nós. São Pedro Damião pergunta, porventura vós esqueceste de nós, miseráveis, agora que estáis exaltada a dignidade de rainha do céu? Longe de nós está o pensamento.
É incompatível com a vossa grande piedade do vosso coração esquecer de uma tão grande miséria como a nossa. Presta bem atenção. As honras mudam os costumes, afirma um conhecido ditado. As honras mudam os costumes das pessoas, quer dizer, uma pessoa que é elevada a uma alta dignidade, muitas vezes acaba mudando o seu jeito de ser. Acaba deixando que a vaidade suba a cabeça. Mas esse ditado não se aplica à Virgem Maria. Existe também aquele ditado que diz: dê poderes a uma pessoa e você vai descobrir quem essa pessoa é. Isso acontece conosco, pobres pecadores, mas isso não aconteceu com a Virgem Maria. O próprio Jesus vai dizer para os discípulos: os grandes desse mundo dominam, querem ser reverenciados de uma forma soberba, orgulhosa. Não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o maior, seja o escravo de todos. A Virgem Maria aqui nessa terra se tornou a escrava de todas as pessoas. Mas lá no céu ela continua, mesmo sendo rainha, servindo a cada um de nós. Continua sendo mãe, continua tendo o coração cheio de bondade. Só que o nosso livro, Santo Afonso, vai explicar. Ela não só continua cheia de bondade, mas aumentou muito mais o poder dela e o amor dela por nós. Expandiu o seu coração. Isso é lindo demais. Vale isso para os homens no mundo, que se ensoberbecem e esquecem dos antigos amigos pobres, logo que se veem elevados a alguma dignidade. Assim não procede Maria Santíssima. Justamente por melhor ajudar os miseráveis é que se rejubila com a sua grandeza. Então a grandeza dessa mãe é justamente em ser mãe dos mais pobres, dos mais miseráveis, dos mais pecadores. Em vista disso, aplica-lhe Conrado as palavras de Booz a Ruth. Na Sagrada Escritura, em Ruth, capítulo 3, versículo 10, Ruth, capítulo 3, versículo 10, Booz diz a Ruth: Filha, bendito sejas do Senhor, porque excedeste a tua primeira bondade com essa que você está fazendo agora. Você é bendita, minha filha, porque a primeira bondade que você fez foi grande, mas essa sua bondade de agora é muito maior do que a primeira que você fez. Está na Sagrada Escritura. Ruth é mais uma personagem que prefigura a Virgem Maria também, em vários aspectos, e esse é um deles. Quando ela pratica obras de bondade, ela é elogiada assim: essa tua bondade ultrapassa a tua primeira. Assim a Virgem Maria foi sempre crescendo mais em bondade, em virtude, e no céu chegou à plenitude do amor dessa mãe. Se grande foi a piedade de Maria para com os miseráveis quando ela vivia nesse mundo, muito maior é agora no céu. E a prova de que agora está a Virgem Maria conhecendo melhor as nossas fraquezas e misérias. Sua misericórdia aumentou com esse conhecimento, como demonstram as inumeráveis graças que nos alcança. Assim como o esplendor do sol supera o esplendor da lua, assim a compaixão de Maria lá no céu ultrapassa a compaixão que ela tinha quando estava aqui na terra. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Assim como o brilho do sol é muito mais esplendoroso que o brilho da lua, assim a compaixão da Virgem Maria, agora que ela está no céu, é muito maior do que a compaixão que ela tinha, que era imensa, quando ela estava aqui na terra. Antes ela podia cuidar dos filhos que estavam aqui. Claro, rezava por todos, mas ela podia cuidar dos que estavam perto dela. Mas lá no céu, ela agora pode cuidar de todos os seus filhos. Isso é incrível. Claro, aqueles que a invocam. Mas o nosso livro vai explicar que mesmo aqueles que não a invocam foram beneficiados pela Virgem Maria. Quem há que neste mundo
não goze da luz do sol? Onde haverá um ser humano sobre cuja cabeça não caiam os esplendores da misericórdia de Maria? Olha que comparação interessante. Existe alguma pessoa nessa terra que não teve sobre si a influência da luz e do calor do sol? Existe alguma pessoa, mesmo os homens da caverna, não é? Uma pessoa que viveu sempre na sombra. Não existe ninguém que não teve a influência da luz e do calor do sol nessa terra. Assim, Santo Afonso está dizendo que não existe ser humano cuja cabeça não caiam os esplendores da misericórdia de Maria. Assim termina Conrado suas considerações. É por essa razão que nós lemos em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, que a Virgem Maria é fulgurante como o sol. Ela é fulgurante como o sol. Mesmo os piores pecadores, mesmo aqueles que rejeitam a Virgem Maria como sua mãe, ela rezou por eles, ela alcançou graça para eles. Todas as pessoas foram beneficiadas pelas mãos de Maria, pela intercessão de Maria. Mas como isso é possível, irmão Luiz Maria? Como isso é possível? A gente vai voltar para o início do nosso tema, um trono de misericórdia. Grava essa palavra trono, porque essa palavra vai ser muito forte para você compreender o nosso tema de hoje. Foi o que Santa Inês revelou a Santa Brígida. Olha que lindo. Santa Inês teve uma Santa Brígida teve uma visão não só de Jesus e Maria, mas essa grande Santa Mártir do início do cristianismo apareceu para ela. E Santa Inês revelou a Santa Brígida: Nossa Rainha, ao lado do seu Filho no céu, não pode se esquecer de sua natural bondade. Até os pecadores mais ímpios, são obsequiados com as provas de sua misericórdia. Filho, filha, entenda bem isso. Quanto mais uma pessoa invoca a Virgem Maria, mas ela está se abrindo para os raios de bondade dessa mãe. Então, quando uma pessoa se consagra à Virgem Maria com a consagração simples, quando uma pessoa se consagra com a perfeita consagração, o método de São Luís Maria de Montfort, essa pessoa está autorizando a Virgem Maria a agir na sua vida mais e mais e mais. E claro, ela vai poder agir. Ela vai poder agir. Porque você está autorizando, como essa comparação do sol. Se uma pessoa vive na sombra, vive no escritório, ela às vezes precisa ligar o ar-condicionado porque tem um calor que vem do sol. Sempre a pessoa está influenciada pelo sol, claro. Mas essa pessoa não vai receber muitos raios. Então, por exemplo, não vai ter a vitamina D, que precisa dos raios do sol. Ela está se colocando menos sob a influência dos raios do sol. Pense nisso. Assim também com a Virgem Maria, todos os pecadores, mesmo os piores, e às vezes os piores pecadores, são muito mais objeto de intercessão dessa mãe, porque ela tem medo desses filhos se perderem. Mas, embora a misericórdia de Deus seja imensa para com todos os pecadores, aqueles que mais se aproximam do fogo e acabam sentindo mais calor e mais luz. Então, quanto mais uma pessoa se consagra à Virgem Maria, invoca, reza o Santo Terço, usa a medalha milagrosa, usa o escapulário com fé, com piedade, procura imitar as virtudes da Virgem Maria, procura conversar com essa Mãe do Céu, mais essa pessoa vai ser beneficiada. Todos os homens participam da divina misericórdia, desde que a peçam. Aqui no livro está colocando essa condição. Se uma pessoa pede, vai receber, como está no Evangelho. Pedi e recebereis. São Bernardo escreve: Maria se faz tudo para todos e lhes abre seu compassivo coração, para que todos dele recebam: o escravo, o resgate, o enfermo, a saúde, o pecador, o perdão. E o próprio Deus recebe dela a honra e a glória, a adoração, que ela rende somente a Deus. É o sol e assim ninguém fica sem sentir o seu calor.
E quem não amaria essa amabilíssima rainha? Pergunta São Boaventura. Ela é mais bela que o sol, é mais doce que o mel, é um tesouro de bondade para com todos. Para todos ela é amável, com todos é afável. Salve, pois, prossegue o inflamado santo, ó minha Santíssima Senhora, salve, ó meu coração e minha alma. Perdoai-me se vos declaro o meu amor. Se de amar-vos não sou digno, muito digna, entretanto, sois do meu amor. O meu amor por ti, mãezinha, é tão pequeno. Eu não sou digno de te amar, mas a senhora é digna de que eu me preste toda a reverência, todo o meu amor. Quando se dizem devotamente à Santíssima Virgem essas palavras, eia, pois, advogada nossa, a nós volvei esses vossos olhos misericordiosos, a Virgem Maria não pode deixar de volver os seus olhos para quem a invoca. Sempre que você reza Salve Rainha e você diz essas palavras, os vossos olhos misericordiosos, ó Mãe, a nós volvei, quer dizer, olha para nós. A senhora é uma mãe tão cheia de piedade, de misericórdia. Olha para nós, Mãe. Olha para a nossa necessidade. Olha para a nossa miséria. E olha, Nossa Senhora não pode deixar de olhar para você no momento que você reza esse trecho da Salve Rainha. Ela não pode rejeitar um filho quando ele reza essa oração. Eu vou contar para você um testemunho muito profundo de uma pessoa rezando a Salve Rainha e como Nossa Senhora olhou e como Nossa Senhora alcançou o milagre. Assim foi revelado a Santa Brígida. Ó soberana Senhora, exclama São Bernardo, como é grande a vossa misericórdia! Na terra inteira está cheia dessa misericórdia. Essa frase que eu disse agora, que eu disse antes, que Nossa Senhora sempre olha para quem reza a Salve Rainha, quando você pede os vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, olhai para nós, foi ela que revelou a Santa Brígida. Ela disse a Santa Brígida que sempre que nós rezamos a Salve Rainha, ela volta o seu olhar para nós. Olha para esse filho que está precisando. Então, outra palavra muito forte, São Boaventura diz que essa mãe tem um desejo tão grande de fazer o bem a todos os seus filhos, que a Virgem Maria se sente ofendida quando você não pede ajuda dela. Ela é uma mãe que se preocupa tanto com você, que ela se sente ofendida quando você está precisando e não pede ajuda a ela. Olha só, existem aquelas pessoas que injuriam a Virgem Maria, que ofendem a Virgem Maria. Ela se sente ofendida não somente por essas pessoas que blasfemam contra ela, que falam mal dela, que rejeitam ela. É muito doloroso. Pessoas que falam mal de Nossa Senhora. Isso é uma ferida no coração de Jesus. Mas está aqui, e São Boaventura vai dizer, não somente ela se sente ofendida por essas pessoas que a ofendem diretamente, mas aqueles que rejeitam pedir a sua ajuda. Quando você precisa e não pede a ajuda da mãe, você está ofendendo ela, ela queria te ajudar, mas é necessário que você peça. Até no Evangelho, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você? Ele respeita a nossa liberdade e a Virgem Maria também. Você não pedir a ajuda dela é uma ofensa a ela. Já pensou? Que amor essa mãe tem por você? Então, vós mesma nos ensinais, ó Senhora, exclama Santo Hildeberto, a esperar por graças superiores a nossos merecimentos. Quer dizer, graças que a gente não merece, já que sem cessar continuais dispensando tais favores. Para todos, Maria é um trono de misericórdia. A gente está chegando no ponto que eu queria dizer para você. Para todos, Maria é um trono de misericórdia. Isaías capítulo 16, versículo 15. Isaías 16, versículo 15. O profeta fez uma profecia. Ele disse que a obra da redenção da humanidade em Jesus Cristo nos deveria ser preparada por um trono de misericórdia. Está escrito,
e será estabelecido um trono de misericórdia. Outras traduções, um trono de compaixão, um trono de bondade. Será estabelecido um trono de bondade. Está falando do futuro, está falando da redenção que Jesus Cristo vem trazer. Mas qual é esse trono? Qual é esse trono? Esse trono é a Virgem Maria. Esse trono é a Virgem Maria. Olha só na Bíblia, em Lucas capítulo 1, no versículo 32, o anjo Gabriel vai dizer à Virgem Maria que o seu filho, o filho que ela vai gerar nas suas entranhas, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. A Bíblia está dizendo que o filho que ela vai gerar será grande. E Deus vai dar a ele o trono do seu pai Davi, do rei Davi. Quer dizer, a promessa do Messias, a promessa de um descendente de Davi, de um trono aonde ele vai reinar. Onde é esse trono? Que é o trono de Davi, que Jesus vai se assentar. O trono é a Virgem Maria. O trono de Jesus Cristo, menino, é a Virgem Maria. Ela é descendente de Davi. E ela é o trono onde Jesus quer reinar. Isso é muito profundo. Esse trono é a Virgem Maria. Assim como o Salvador é cheio de piedade, também o é Nossa Senhora, a semelhança do seu Filho. E nada pode recusar aquele que chama em seu socorro. Guerrico Abade faz Jesus dizer a Maria: minha mãe, em vós eu quero colocar a sede do meu reino, e por intermédio vosso hei de espalhar as graças que me foram solicitadas. Vós me destes o ser humano, quer dizer, o corpo, a parte humana, e eu vos darei ter parte em minha onipotência, com a qual possais ajudar e salvar quem quiserdes. Com grande afeto, dirigia Santa Gertrudes, certa vez, essas palavras à Virgem Maria: a nós volvei esses vossos olhos misericordiosos. Apareceu-lhe então Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, mostrando-lhe os olhos de seu divino Filho, e disse: são estes os olhos misericordiosos que eu posso inclinar, a fim de salvar todos aqueles que me invocam. Você está vendo que a meditação de hoje está falando muito da Salve Rainha. Está falando muito que quando você invoca ela, a mãe, ela volta o olhar para você, mas ela volta o seu filho que está nos braços dela para você. O olhar de Deus menino se volta para você quando você reza a Virgem Maria. Especialmente hoje, nós estamos meditando sobre a Salve Rainha. Essa é uma oração muito especial. Antigamente era atribuída a São Bernardo, mas São Bernardo, na verdade, fez ela ficar conhecida. E ela foi escrita por um beato chamado Hermano José, né? José, na língua espanhola, José. Esse Hermano José fez essa oração da Salve Rainha, uma oração profundamente inspirada por Deus. E Nossa Senhora ela disse para Santa Gertrudes que quando você reza essa oração, ela não somente ela olha para você, isso ela disse a Santa Brígida também, mas ela volta o seu menino Jesus para você. E olha como isso é verdade. Uma vez um pecador, diante da imagem da Virgem Maria, pedindo a ela que alcançasse de Deus o perdão para todos os seus pecados, ele teve uma visão. Ele viu a bem-aventurada Virgem Maria voltar-se para o menino que tinha nos braços e lhe dizer: filho, perder-se-ão essas lágrimas? Filho, perder-se-ão essas lágrimas? Reconheceu o infeliz pecador que Jesus Cristo, naquele momento, lhe concedeu o perdão. Claro, Nossa Senhora pedindo. Você está voltado para a imagem da Virgem Maria, chorando, dizendo: mãe, pede a Jesus que me perdoe, porque eu ofendi o teu filho. Como aquela imagem do filme da Paixão, é muito bonito. Quando Pedro acaba de negar Jesus, foi um pecado gravíssimo, porque ele amaldiçoou as pessoas, ele perjurou, jurou falso, cometeu 2 pecados mortais.
o perjuro, jurar falso, e a maldição, amaldiçoou. Mas arrependido, ele voltou para a Virgem Maria e disse: Mãe, eu neguei ele, eu neguei o teu filho. E Nossa Senhora faz o quê? Olha para Jesus e diz: Meu filho, se perderão essas lágrimas? Se perderão essas lágrimas? Nossa Senhora, quando ela faz Jesus voltar o olhar para você, é impossível que a misericórdia não se derrame sobre a sua vida. Por isso, ela é chamada esse trono de Jesus. Jesus sempre está no trono, que é no braço de sua mãe, sempre. Os reis magos encontraram Jesus ali e se prostraram adorando os reis do Oriente, de longe. Adoraram Jesus no seu trono, que foi o colo de Maria. Os pastores adoraram Jesus no seu trono, que foi o colo de Maria. O profeta Simeão, que foi avisado desde jovem que ele não morreria sem ver o Salvador, ele reconhece o Salvador no colo de Maria. Sempre. Nossa Senhora é o trono de Davi. E eu quero mostrar para você agora essa verdade de que ninguém vai ao Filho a não ser pela mãe. É verdade que ninguém chega a Deus Pai a não ser por Jesus. Ele é o único que é Deus e homem, que faz a ligação. A palavra religião, religare, essa ligação entre o céu e a terra. Só existe um caminho que leva ao Pai, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus diz. Mas também você vai aprender que ninguém vem ao Filho a não ser pela mãe. Conta-se nas crônicas franciscanas que Frei Leão uma vez teve uma visão de duas escadas. Duas escadas. Uma escada era branca e a outra vermelha. Sobre a escada vermelha estava Jesus Cristo e sobre a escada branca estava sua mãe, Maria Santíssima. Presta atenção. Ele reparou que alguns tentavam subir pela escada vermelha, mas caíam logo depois de subirem alguns degraus. Afinal de contas, Jesus diz: o meu caminho é apertado, a minha porta é estreita. Não é fácil seguir o caminho da cruz, não é fácil imitar Jesus, amar os inimigos, perdoar a todos que nos fazem o mal e mais ainda rezar por eles, querer o bem deles. É o caminho da perfeição do amor, mas é o único caminho. Então muitos tentavam por essa escada vermelha e caíam e tinham que recomeçar. Caíam e tinham que recomeçar. Então, tornavam a subir outra vez e caíam. Caíam logo depois de subir alguns degraus. Tornavam a subir outra vez e caíam novamente. Foram avisados que deviam subir pela escada branca, e por essa viu subir felizmente, porquanto a Santíssima Virgem Maria segurava na sua mão, e assim eles chegavam seguros ao paraíso. O nosso livro conta essa história, São Luís Maria conta essa história, dessa visão que Frei Leão teve e São Francisco de Assis explicou para ele. Que a escada vermelha significava aqueles que querem ir a Jesus Cristo sem a companhia da sua mãe. E a escada branca significa aqueles que vão a Jesus Cristo, mas de mãos dadas com a Virgem Maria. Jesus é o único caminho. E aqui traz uma nota. Essa visão é como o comentário para as palavras que Leão XIII e Bento XV haviam de escrever. Ouve bem essa frase desses dois papas. O grande Leão XIII, o papa que escreveu os exorcismos, o papa que teve a visão do ataque do inimigo para a igreja nesses tempos e fez a oração de São Miguel Arcanjo, e também o papa Bento XV vão escrever: como só por meio do Filho nós chegamos ao Pai, assim, ao Filho ninguém chega a não ser por meio da mãe. Vou repetir para você. Como só pelo Filho, e essa verdade é importante todo cristão católico entender, só pelo Filho, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Não existe outro profeta, não existe outra pessoa. Só pelo Filho nós chegamos ao Pai. Assim, ao Filho ninguém chega a não ser por meio da mãe. Essa é a frase desses dois grandes papas da igreja
que está apontando, de certo modo explicando essa visão que o Leão XIII não, que essa visão que o Frei Leão teve no tempo de São Francisco. Então, essa visão que ele teve da escada branca está apontando para você. Filho, será que você não está recorrendo pouco a mim? Diz a Virgem Maria. Ela fala, vou falar mais olhando nos seus olhos. Filho, eu estou aqui. Eu sou o trono de graças. Eu tenho meu filho Jesus aqui no meu colo. Eu sou o trono dele. Se você se aproximar de mim, eu vou voltar os meus olhos para você. E eu vou fazer o meu filho Jesus voltar à misericórdia, como diz o livro que você não merece. A misericórdia, e muitas vezes nós nos tornamos dignos de Jesus virar o rosto para longe de nós. Mas aproximando da mãe, ele vai voltar os seus olhos misericordiosos para nós. Existe uma passagem bíblica em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Essa passagem é muito linda. Eu não deixei marcado, mas mesmo assim eu vou abrir aqui para você. Até é bom que dá tempo de você anotar, de você procurar essa passagem. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Essa passagem lindíssima. Vamos achar aqui. Hebreus 3, Hebreus 4, 16. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Existe um trono de graça. Esse trono onde Deus Pai colocou toda a sua misericórdia, claro, é o coração de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo aqui, como diz em Lucas capítulo 1, deixa eu ver qual é o versículo, 32, aqui nessa terra, um trono humano, Deus Pai preparou para Jesus. E esse trono é a Virgem Maria. Deus preparou esse trono para você encontrar misericórdia. Temos um sumo sacerdote de se compadecer das nossas fraquezas. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. O auxílio que você precisa, Deus quer te dar por meio da Virgem Maria. Deus quer te ajudar. E como eu acabei de ler, Santo Afonso dizendo para você, São Boaventura dizendo para você, que você ofende a Virgem Maria quando você não pede a ajuda dela. Ela tem nas mãos o socorro para te dar, como na aparição de Nossa Senhora das Graças, de alguns dedos de Nossa Senhora não saíam os raios, ficava opaco. De outros dedos saíam raios brilhantes e outros não saíam. E a santa que viu Nossa Senhora, Santa Catarina de Labouré, perguntou: mãe, por que de alguns dedos, de alguns anéis, não sai essa luz? E ela disse: são as graças que eu tenho para derramar, mas os meus filhos não me pedem. Nossa Senhora se sente ofendida quando você está precisando de ajuda e você não pede ajuda a ela. Ela é esse trono onde a própria misericórdia se assentou. Jesus Cristo está no colo de Maria. Ela é também, claro, essa passagem está falando de Jesus Cristo, sim, mas os santos dizem que tudo que se atribui a Jesus por natureza, ele é o trono da graça do Pai por natureza. Maria é o trono da graça de Jesus por graça. Então ela é esse canal da misericórdia. Ela é esse trono de graça onde você pode se achegar. Dizem os padres da igreja, não é, o irmão Luiz Maria? Você precisa se achegar a essa mãe das graças, essa mãe cheia de graças que brotam do seu filho Jesus. E eu quero terminar contando para você um testemunho muito forte de uma mulher que rezava. Não vou falar o nome dela, porque embora ela tenha colocado o seu testemunho, o seu nome, o nome de sua filha, eu prefiro não dizer, mas esse testemunho me marcou muito. Muitos acham que Halloween é uma besteira, não tem importância, que não precisa vestir os filhos de santos para poder contrabalançar essa cultura de morte
que acabou entrando no Halloween. Não, meus irmãos, os exorcistas dizem que é um período muito perigoso, em que as pessoas ligadas ao satanismo fazem realmente rituais pesados. E para os satanistas é o dia mais importante que eles celebram, para profanar o dia de Todos os Santos. Então devemos tomar cuidado e não nos envolver com essas brincadeirinhas. Então eu quero contar para você esse testemunho muito forte dessa guerreira do exército de São Miguel. A paz de Jesus, o amor de Maria. Como eu agradeço a Deus pelas maravilhas que Ele tem operado em mim e sinto que ainda é pouco o meu agradecimento. Eu tenho vontade de gritar para o mundo inteiro como Deus é bom, como Ele tem cuidado de mim e da minha família. Por isso eu venho testemunhar a esse exército de São Miguel, sem o qual eu não teria alcançado tais vitórias. Na semana do Halloween, eu estive fiel na vigília e eu senti a fúria de Satanás dentro da minha própria casa, mas também a poderosa mão do Senhor a me proteger e aos meus, através da forte intercessão desse exército, ao qual eu pertenço e sirvo. Entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, eu comecei a sonhar com a minha filha. No meu sonho, no meu sonho eu via que ela corria perigo de vida e que estava envolvida com pessoas perigosas. Foram noites de angústia e eu me sentia em agonia, a madrugada toda em união com meu Jesus no Jardim das Oliveiras. E eu perguntava a ela, a minha filha, e ela não me dava nenhuma resposta, se algo havia errado, se algo havia acontecido com ela. Mas o sonho persistia. E eu senti Deus falando ao meu coração que havia a protegido da morte. Ela continuou sonhando, não só uma vez. Então, Deus insistindo com ela sob a proteção da morte. O meu coração de mãe sofria com aqueles sonhos. E eu fui rezando a oração da Salve Rainha. E na parte que dizia, mostrai-nos Jesus, porque a gente pede que os olhos misericordiosos de Nossa Senhora se voltem para nós, e depois a gente diz, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Ela aproveitou esse momento em que pedia para mostrar Jesus e ela dizia assim, mostrai-me o que está acontecendo com a minha filha. Ó Virgem Maria, ó Jesus, iluminai as trevas de dentro da minha casa, que eu estou sem saber. E no dia seguinte, com muita dificuldade, a minha filha se abriu. Ela disse que havia um grupo que estava em posse de uma foto dela muito íntima, que mostrava o seu corpo, e que a chantageavam a fazerem algo para eles. Ela chorou muito, um choro profundo de quem estava sofrendo sozinha há muitos dias. E falava apressada, correndo, como quisesse despejar toda aquela opressão que ela estava sofrendo sozinha. Eu chorei junto com a minha filha e disse, minha filha, eu te amo. Eu sempre vou estar contigo, sempre vou te entender, estar do teu lado. Por que você sofreu sozinha e não pediu a minha ajuda? Você está entendendo por que Nossa Senhora fica triste quando você não pede o socorro dela? Essa mãe disse, por que você não pediu a minha ajuda? Por que sofreu sozinha? E ela sentiu medo. A minha filha sentiu medo de ser julgada. E eu disse a ela do amor que Deus tem por ela e que me dava a graça também de amar a ela e perdoar sem julgar. Então ela partilhou comigo, olha só, ela partilhou comigo que entre aqueles dias ela estava decidida a não contar a ninguém, resolvendo tirar sua própria vida. Esse grupo de jovens envolvido com coisa de seita satânica queria que ela participasse com eles. E ela não queria ir, mas eles estavam em posse de uma foto que talvez numa brincadeira, cada um tirou a sua e ela também enviou uma foto de parte do seu corpo, da sua intimidade para eles. Com essa chantagem ela estava desesperada e decidiu tirar sua própria vida. Decidiu tirar sua própria vida. Olha só o perigo que essa jovem foi liberta porque uma mãe reza e rezou com a Salve Rainha
pedindo a ajuda de Nossa Senhora. O meu coração desfaleceu ao ouvir e imaginar o que poderia ter acontecido. Foi a mão poderosa de Deus que livrou a minha filha e me alertou por meio do sonho. Louvado seja Nosso Senhor! Nos dias seguintes eu me senti como que atropelada por um caminhão e não conseguia nem sequer rezar direito. Mas eu sentia que todo aquele exército de oração, o exército de São Miguel, tinha orado por mim e me fortalecido. Eu tenho certeza hoje que cada dia devo rezar com fervor pela proteção de cada membro dessa família Exército de São Miguel, de suas famílias, como todos rezaram por mim. No dia seguinte, o irmão Luiz Maria deu a profecia de uma jovem que havia sido liberta. Ela diz, o irmão Luiz Maria ou o irmão Emanuel Maria, eu não lembro, que deram a profecia de uma jovem que havia sido liberta de se envolver com grupos perigosos e que seus pais iriam chorar a sua morte se ela não se libertasse, mas que pela libertação dada a ela, essa realidade foi mudada. Eu tomei posse dessa graça e ela ainda passou alguns dias no quarto escuro, em ar de tristeza e traumatizada, mas graças a Deus, ainda hoje, no primeiro dia do cerco, quando os prantos de emoção veio me contar que foi contratada para um emprego, está retomando a sua rotina, o seu trabalho e a sua vida. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Por isso, o seu propósito de hoje é rezar bastante a oração da Salve Rainha. É apresentar a Nossa Senhora suas dores, suas aflições, sabendo que ela é esse trono de graça, que está em Lucas 1,32, o trono que Deus prometeu que daria a Jesus é o colo de Maria. Ela é esse trono de graça que está escrito em Hebreus capítulo 4:16, o trono para que você encontra misericórdia. Então vamos terminar rezando essa Salve Rainha e o seu propósito é rezar durante todo esse dia a oração da Salve Rainha e prestar atenção no momento que fala, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois mostra-me Jesus. Você vai alcançar o auxílio oportuno na sua necessidade. E para saber que você chegou até o fim dessa formação, coloque aqui no comentário, além de algum testemunho que você queira dar com a Salve Rainha, escreve Salve Rainha. Salve Rainha. Rezemos juntos e o nosso propósito de hoje é rezar durante o dia, várias vezes que nos lembrarmos essa oração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.